pessoal, e aí, tudo bem? Antes de vocês falarem que a professora Mayara Pinguça, esses vinhos aqui são de uma coleção que meu esposo tem, tá bom? Então, por favor, eu não bebo isso aqui, é só pra ficar aqui mesmo, como que eu posso dizer, exposto, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre literatura. Nós vamos começar ali já com a segunda geração moderna, porque eu já expliquei para os meus alunos de terceiro ano a primeira geração moderna. Então nós vamos fazer só um apanhadinho aqui, depois posteriormente eu posso colocar algum vídeo aqui sobre a primeira geração do modernismo, tá? Mas nós vamos ter que falar um pouquinho sobre essa primeira geração do modernismo para vocês entenderem o contexto de surgimento dessa segunda geração do modernismo. O que vai ser a primeira geração? Primeira geração, ela surge ali com aquele né, aquela coisa de um tipo de literatura inovadora para romper com os padrões, para romper com tudo aquilo que até então era chamado de literatura clássica, né? Com até aquilo que era chamado de literatura tradicional, principalmente com o parnasianismo. Então nós tivemos autores como Mário de Andrade, como Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, né, que romperam ali com as tradições da poesia clássica. Quando a gente tem na primeira geração, nós estudamos mais poesia e um único livro só de prosa, que é o Macunaíma, né, o Herói Sem Caráter. Então a característica da primeira geração vai ser essa característica de rompimento, né, também chamado de eita, mas que gagueja, eita, ó. Calma. Essa primeira geração era também chamada de fase heróica ou de geração heróica, né? Porque foi essa geração que primeiro impulsionou que seria essa arte brasileira. E ela durou até mais ou menos, surgiu lá na Semana de Arte Moderna, em 1922, e perdurou até meados dos anos 29, porque lá na década de 30, no início de 30, é o que vai surgir aqui, o que nós chamamos de segunda geração moderna, beleza? Vou ajeitar aqui para vocês verem o quadrinho super bagunçado que eu fiz ali sobre segunda geração moderna. Eu acho que não tá dando para enxergar muito bem, mas esse quadro aqui é mais para eu ter uma base aqui, porque eu tenho que falar para vocês, porque às vezes eu acabo me perdendo. Então tá aqui, segunda geração moderna, ela não vai ter o início certo, assim, ó, começou em 1930, pronto, é a segunda geração moderna. Mas ela vai iniciar ali no princípio dos anos 30, né? E qual que era o contexto histórico do Brasil aqui nos anos 30, na década de 30? Essa luz tá horrível. Qual contexto histórico eu vou deixar lá, assim, será? Não, fica assim mesmo. Do Brasil na década de 30. Eu costumo dizer que o Brasil, ele realmente tornou-se Brasil mesmo, nos moldes que a gente conhece hoje, mais ou menos ali na década de 30. Surgiram os primeiros sociólogos brasileiros, né? Então, a Era Vargas, a gente sabe que, eita, cuspi aqui, a gente sabe que essa Era Vargas foi uma era de muitas transformações no Brasil, foi um período ditatorial, mas um período ditatorial onde o Brasil ele deixou um patamar e alcançou um outro patamar, né? Então durante essa Revolução de 30, que a gente sabe, que vocês vão estudar melhor lá em História, não vou entrar aqui nos méritos de História, mas foi nessa conjuntura de transformação do Brasil, né? O Brasil ele começava a acelerar ainda mais economicamente, ele precisava ali buscar uma aceleração industrial, comercial, deixar de ser um país tão ali atrasado economicamente, né? Então foi nesse contexto aqui da Era Vargas que vão surgir os primeiros escritores ali que a gente chama da literatura de 30. Essa segunda geração modernista, ela é chamada também de geração regionalista, ou literatura regional, ou geração de 30, tá? Então, segunda geração modernista, geração regionalista ou geração de 30. Pelo nome regionalista, vocês já conseguem ter uma ideia aí do que seria a base dessa literatura regionalista, né? Dessa literatura de 30 aí. Nós vamos ter poesia e prosa.
Lá na primeira geração nós tivemos mais a presença da poesia, né? Aquela poesia de verso livre, de ruptura, de causar incômodo. Aqui nós vamos ter uma poesia um pouquinho diferente, só que eu vou ter uma aula especificamente para falar sobre poesia, beleza? Na poesia nós temos Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes e Mário Quintana. E na prosa nós temos José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz e Jorge Amado. Percebam que são nomes conhecidíssimos da nossa literatura, são nomes que estão afixados aí como cânones da nossa literatura por sua importância. Vamos ver então quais são as características. Primeira característica aqui que eu já falei, era Vargas e Revolução de 30. Foi um momento de transformação econômica, foi um momento de transformação social ali no Brasil. Foi uma fase de consolidação do modernismo. Nesse período aqui, já não era mais uma questão de mostrar, de manifestar a nova cultura brasileira. Aquela fase de espanto da primeira geração, ela já tinha passado. A literatura propriamente brasileira agora, ela já estava consolidada. As pessoas já tinham se acostumado já a esse novo estilo de fazer literatura. Então a gente fala que essa geração de 30, a literatura ela já estava mais adulta, vamos dizer assim, mais madura. Então foi uma fase de consolidação dessa literatura com essas características bem brasileiras, tá? Nacionalismo. Esse nacionalismo, porque principalmente aqui na prosa, gente, na poesia a gente vai ter também, mas na prosa nós vamos ter muito temas das paisagens naturais, nós vamos ter temas da cultura propriamente brasileira. Porque lá na primeira geração a gente tinha ali influências das vanguardas europeias, então a gente tinha um restante ainda de literatura europeia. Aqui não, aqui já vai ser uma literatura muito mais genuinamente brasileira. E o que melhor de falar da literatura brasileira do que falar desses temas nacionais? E esses temas nacionais, para onde que essa literatura voltou-se? Para o interior do Brasil. E nós vamos ter aqui, gente, vai estar faltando um autor aqui, que depois nós vamos trabalhar posteriormente. Nós vamos ter aqui o Nordeste, o interior e o sertão nordestino como foco central. Os retirantes, a seca, a fome, a lida do gado, a lida no campo. Então esses temas mais interioranos, mais regionais. Lá na primeira geração nós tínhamos como grande foco a cidade de São Paulo. Aqui ela vai voltando-se mais para o interior do Brasil e para falar sobre esses temas do Brasil. Começou aí uma preocupação mais social, uma preocupação mais com o povo marginalizado. Nós sabemos que a parte litorânea do Brasil, principalmente a região sudeste, ela é muito mais desenvolvida do que as outras regiões. Então aqui com esses temas regionais, nós vamos ter a Bahia com Jorge Amado, nós vamos ter o Nordeste com Raquel de Queiroz, com José Lins do Rego, com Graciliano Ramos. Nós vamos ter o Sul também com Érico Veríssimo, que não está aqui, mas nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Então, são regiões bem interioranas, regiões com características do povão mesmo brasileiro. Essa preocupação, daí surgem os questionamentos. Quais questionamentos são esses? Por que que o Brasil ele começa a se desenvolver tanto nas grandes capitais, mas o interior ainda continua marginalizado, mas o interior ainda continua muito excluído. Então a vida dos retirantes, do povo que passa fome, que não tem assistência do Estado, ela vai ser bem presente aí. Então vai ter uma crítica social muito forte nessa prosa. Nós temos a inquietação social e uma linguagem extremamente coloquial. Se a gente está falando de regiões do povão, se a gente está falando do interior, então a gente tem que falar com esse povo, sobre esse povo e para esse povo. Então a linguagem ela vai ser muito mais fácil de ser compreendida. Então quando a gente pensa nessa segunda geração moderna,
É uma fase de consolidação. A literatura ali pregada lá na primeira geração modernista, ela já vai estar bem madura. Então vamos voltar agora, a gente já implantou um novo tipo de literatura que a gente quer. Então vamos implantar agora o Brasil que a gente quer. E como que eles pretendiam implantar esse Brasil onde a sociedade participasse como um todo? Mostrando que existiam ainda pessoas que estavam marginalizadas, que existiam ainda pessoas que estavam excluídas. Nós vamos estudar autor por autor as principais obras. Nós vamos começar os estudos lá na prosa, tá? Com a Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz que escreveu o livro 15. Eu li esse livro em uma noite e eu lembro perfeitamente que chovia durante a leitura do livro. Eu estava lendo esse livro e estava chovendo e o livro tratava justamente da seca. Então criou um clima todo assim diferente na hora de ler esse livro. Eu acabei chorando muito. Nós vamos falar aqui sobre o Graciliano Ramos, que vai ter o livro aí Os Sertões, né, que é um livro que faz muito sucesso, principalmente lá com a Cachorra-Baleia e o Fabiano, né? Então nós vamos ver a característica de cada um desses autores e cada um desses personagens que tanto marcaram a nossa literatura. Falou? Beijo, beijo, espero que vocês estejam estudando e vamos gerar conhecimento. Até mais!